Olá, CACDista, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Podcast DEG e hoje mais um resumo semanal com as notícias que ocorreram entre os dias 15 e 22 de agosto. Hoje nós iremos falar sobre o envio de navios de guerra estadunidenses para a costa venezuelana. Também é notícia no podcast a aceitação dos Estados Unidos da consulta do Brasil no OMC. Ainda sobre os Estados Unidos, nós falaremos sobre os desdobramentos da reunião que aconteceu no Alasca para a tentativa de solução da guerra entre Ucrânia e Rússia. Também é notícia: Israel anunciou e iniciou a primeira fase da tomada de cidade de Gaza. A ação gerou controvérsias internacionais e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E você já sabe, né? Só aqui no Podcast DEG você se mantém informado sobre as principais notícias do mundo do CACD. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o resumo da semana. Estados Unidos envia navios de guerra para a costa venezuelana. No dia 18 de agosto, as agências de notícias Reuters e Associated Press afirmaram que os Estados Unidos estariam deslocando 3 navios para a costa venezuelana com o objetivo de combater os cartéis de droga na América Latina. As informações dadas pelas fontes eram que o governo Trump envia 3 destroyers e mais 4.000 militares para a missão. No mesmo dia, Nicolás Maduro, presidente venezuelano, disse, sem se referir aos navios, que a Venezuela defenderia seu território e que esse caso é uma, abre aspas, ameaça bizarra e absurda de um império em declínio, fecha aspas. O mandatário ainda anunciou a mobilização de 4,5 milhões de soldados de milícias aliadas ao governo para a defesa do país. Esses soldados são da milícia bolivariana, que foi criada pelo presidente Hugo Chávez, e é um dos componentes da Força Armada Nacional Bolivariana. No dia 19, a porta-voz do governo dos Estados Unidos, Karoline Leavitt, anunciou que o presidente Trump usaria toda a força contra o regime do presidente Maduro, alegando que ele seria fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista. Como resposta, o governo venezuelano disse que essas ameaças não afetam somente a Venezuela, mas colocam em risco a paz e a estabilidade da região. Durante a cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, que ocorreu no dia 20, Maduro ainda declarou que os Estados Unidos acreditam ser donos do mundo e que a Venezuela possui capacidade de luta. Na quinta-feira, dia 21, a Reuters recebeu informações de que o governo americano enviou mais 3 navios de guerra, somando 6 a caminho da Venezuela. Sem detalhar a missão do esquadrão, o reforço de mais 3 veículos marítimos tem como objetivo enfrentar ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos, vinda das organizações narcoterroristas, especialmente daquela região. A operação militar é mais uma tentativa de combater o uso de drogas nos Estados Unidos, que, segundo o Relatório Mundial de Drogas de 2025 da Agência da ONU para Drogas e Crimes, cresceu ligeiramente, principalmente pela epidemia de fentanil. No entanto, as drogas consumidas pelos Estados Unidos não são de origem da Venezuela, mas de países como México, Colômbia, Bolívia e Peru. Estados Unidos aceitam consulta do Brasil na OMC. No dia 19 de agosto, os Estados Unidos aceitaram a consulta que o Brasil solicitou à Organização Mundial do Comércio no dia 11 de agosto. A solicitação de consultas pelo Brasil foi sobre as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, parte da política de tarifaço do presidente Donald Trump. A imposição das tarifas de 50% começou a valer no dia 6 de agosto e, de acordo com a Casa Branca, o decreto foi uma resposta às ações do governo brasileiro que representam uma, abre aspas, ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos, fecha aspas. Cabe lembrar que o decreto de tarifação foi acompanhado por uma lista de exceções, como suco de laranja, petróleo, aeronaves civis, produtos energéticos e outros. Nesse contexto, o Brasil alega que a tarifação é inconsistente com as obrigações dos Estados Unidos dispostas no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio e no entendimento sobre a solução de controvérsias. Além disso, o Brasil também trata de uma investigação comercial realizada pelos Estados Unidos que possui uma ameaça ao PIX. As reclamações brasileiras sobre a alta tarifação incluem a violação do princípio da nação mais favorecida, tarifas acima dos limites acordados, o tratamento menos favorável ao comércio brasileiro e o descumprimento das regras de solução de controvérsias do entendimento sobre soluções de controvérsias. Apesar de aceitarem um pedido de consulta, o governo americano afirmou que certas ações solicitadas pelo Brasil são relacionadas à segurança nacional e que não são suscetíveis de revisão ou capazes de resolução pela solução de controvérsias da OMC.
O processo de solução de consultas inicia formalmente uma disputa na OMC para a tentativa de discutir questões e encontrar uma solução entre as partes. Caso a consulta não resolva o litígio em 60 dias, a parte reclamante poderá pedir que um painel, órgão jurídico da OMC, decida sobre o caso. Novos desdobramentos da coordenação americana no conflito ucraniano. Na sexta-feira, dia 15 de agosto, o presidente Vladimir Putin e Donald Trump se reuniram no Alasca para debater sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já se estende desde 2022. A reunião durou 3 horas e não contou com a participação do presidente Volodymyr Zelensky. No entanto, o presidente Trump afirmou que ligaria para ele. No primeiro pronunciamento sobre a conversa, o presidente Putin afirmou que observa o desejo do presidente americano de entender o conflito, mas compreende também que todas as causas fundamentais devem ser eliminadas e que as preocupações da Rússia devem ser levadas em conta. O diálogo também contou com pautas econômicas. O Kremlin declarou que a parceria de investimento entre Rússia e Estados Unidos possui enorme potencial, mas que espera que a Ucrânia e a Europa não tentem sabotar as negociações. Além disso, disse que esperava que os acordos feitos naquele dia servissem como ponto de partida para a restauração das relações entre os dois países. Já a posição do presidente Trump foi que, embora não tivesse alcançado um cessar-fogo, a reunião foi muito produtiva e que os chefes dos dois países concordam na maioria dos pontos. O presidente Trump também foi convidado para uma próxima reunião pelo presidente Putin, mas dessa vez em território russo. Posteriormente, no dia 18 de agosto, Trump recebeu o presidente Zelensky e mais 7 líderes europeus na Casa Branca para debater sobre a guerra na Ucrânia. Estavam presentes nessa reunião Emmanuel Macron, presidente francês, Keir Starmer, premier do Reino Unido, Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia, Mark Rutte, chefe da OTAN, Giorgia Meloni, premier da Itália, e Alexander Stubb, presidente da Finlândia. No mesmo dia, o mandatário americano ligou para o presidente Putin, alegando preparar uma reunião trilateral entre os dois e Zelensky. Apesar do otimismo da Casa Branca sobre o fim do conflito e desejar reunião trilateral o quanto antes, os chefes europeus e ucranianos se mostraram céticos e pediram robustas garantias que a Rússia não volte a invadir a Ucrânia futuramente. Inclusive, o presidente Macron e Alexander Stubb enfatizaram que o líder russo não é confiável e não busca a paz. Em declaração, Zelensky afirmou que foi o melhor encontro até agora e que todos os aliados estavam na mesma página. Disse também estar pronto para encontrar Putin, mas que a conversa não deve vir com exigências prévias. Contudo, na quinta-feira, dia 21, o chanceler russo Sergei Lavrov esfriou a possibilidade do encontro trilateral e acusou os líderes europeus de sabotarem o progresso realizado no Alasca e de não apresentarem nenhuma ideia construtiva. Ainda mencionou que Zelensky está proibido por um próprio decreto de negociar diretamente com Putin e questionou a legitimidade do presidente ucraniano para assinar qualquer acordo para finalizar a guerra. Israel inicia a primeira fase de tomada da cidade de Gaza. No dia 20 de agosto, o porta-voz Efi Defrin anunciou que o exército israelense iniciou os primeiros estágios para a tomada da cidade de Gaza. A operação conta com tanques e convocação de 60 mil soldados reservistas e bombardeios de áreas do território palestino. Em conjunto, o governo Netanyahu reduziu os prazos para o exército assumir o controle dos redutos do Hamas e derrotá-lo. Como resposta, o grupo Hamas afirmou que essa operação de controle de Gaza é um desrespeito flagrante por parte de Israel aos esforços de mediação que aconteceram no dia 18, em que o Hamas havia aceitado a proposta de cessar-fogo apresentada pelo Egito e Catar. Cabe lembrar que mais de 1 milhão de palestinos estão refugiados da cidade de Gaza, devido justamente aos deslocamentos forçados da guerra iniciada em 2023. A cidade já sofre com as restrições de entrada humanitária e desabastecimento de recursos básicos como água e comida. O governo brasileiro, por meio de nota à imprensa, condenou o anúncio do governo israelense e afirmou que o projeto ameaça dividir a Cisjordânia em 2 partes, norte e sul, e isolar Jerusalém Oriental do restante daquele território. Ainda, a nota diz que a medida representa uma flagrante violação do direito internacional, em especial da Resolução 2334 de 2016 do Conselho de Segurança, assim como uma grave afronta ao parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça, emitido no dia 19 de julho de 2024, que considerou ilícita a contínua presença de Israel no território palestino ocupado. O MRE conclui a nota com o pedido do Brasil a Israel
de abster-se de adotar ações unilaterais que comprometam a solução de 2 estados. A comunidade internacional também já havia se mobilizado sobre o aumento das tensões e contra os atos de violência, demonstrando seu apoio por meio de reconhecimento da Palestina. Países como França e Austrália anunciaram que irão reconhecer o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU. Ontem, dia 21, representantes de 21 países e a União Europeia emitiram um comunicado condenando o novo plano israelense para a construção de assentamentos judaicos na Cisjordânia. Em paralelo, o Reino Unido, que também assinou o texto, convocou a embaixadora de Israel no país para apresentar as suas queixas. Antes de terminar o resumo semanal, aqui ficam algumas notícias um pouco mais curtas, mas que também são importantes para você, CACDista, se manter informado sobre o que acontece no mundo e no Brasil. A primeira notícia é sobre a decisão do ministro Flávio Dino sobre a aplicabilidade da lei Magnitsky no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu nesta segunda-feira, dia 18, que leis e determinações de outros países não têm validade automática no Brasil por uma questão de soberania nacional. Na esteira desse processo, também proibiu instituições financeiras brasileiras de atender ordens de tribunais estrangeiros sem autorização expressa do STF. Apesar de não citar diretamente a lei Magnitsky, a decisão foi uma medida de trazer à luz o assunto e sua aplicabilidade no país. A próxima notícia é sobre a Convenção para a Proibição das Armas Biológicas e Toxínicas. O Brasil conduziu entre os dias 11 e 22 de agosto, em Genebra, a 6ª sessão do Grupo de Trabalho sobre Fortalecimento da Convenção para a Proibição de Armas Biológicas e Toxínicas, fórum que congrega 189 Estados-partes. Os trabalhos desenvolvem-se em cenário marcado pela crescente sofisticação e acessibilidade de técnicas de biologia sintética. Tais inovações, ao oferecerem perspectivas inéditas para enfrentar problemas globais de saúde, meio ambiente e segurança alimentar, podem eventualmente apresentar riscos de emprego hostil da biotecnologia. A atualização e o fortalecimento da CPAB, que é a sigla para a convenção, por meio de mecanismos eficazes e institucionais sólidos, buscam prevenir a instrumentalização bélica das ciências da vida. Visita do presidente do Equador, Daniel Noboa, ao Brasil também é notícia aqui no podcast DEG. No dia 18 de agosto, Daniel Noboa, presidente do Equador, esteve em visita ao Brasil. Essa visita supre um hiato de quase 18 anos desde a última visita em que o mandatário equatoriano esteve no Brasil. E, segundo o presidente Lula, abre aspas, é uma oportunidade para aproximar 2 países amigos. O encontro foi marcado por temas de meio ambiente, segurança, ciência e tecnologia, desenvolvimento social e as conexões entre os 2 países. O mandatário brasileiro utilizou as redes sociais para afirmar que a cooperação entre os nossos países ganhará novos capítulos com os 3 acordos que assinamos hoje, nas áreas de combate à fome e à pobreza, agricultura familiar e inteligência artificial. Ainda reforçou que os laços com o Equador e com os demais vizinhos sul-americanos são prioridades para nós. Esta visita simboliza o relançamento da nossa relação bilateral e restitui à nossa amizade a importância que ela sempre mereceu, finalizou o presidente em suas redes sociais. E a última notícia para fechar o podcast é a participação do presidente Lula na 5ª cúpula de presidentes dos Estados-partes do Tratado de Cooperação Amazônica. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará no dia 22 de agosto da 5ª cúpula de presidentes de Estados-partes do Tratado de Cooperação Amazônico, em Bogotá, na Colômbia. A cúpula de Bogotá ocorre 2 anos após a cúpula de Belém, que constitui um importante marco no relançamento da cooperação entre os países da Amazônia, centrada na proteção do bioma, do desenvolvimento sustentável, com inclusão social e no reconhecimento do protagonismo dos povos indígenas e comunidades locais. Durante a cúpula de Bogotá, os países da região deverão reafirmar seu compromisso com a cooperação amazônica. Também manifestarão apoio à realização da COP30, em Belém, e iniciativas brasileiras a serem lançadas na ocasião, em especial o TFFF, Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Esta será a 3ª visita do presidente Lula à Colômbia em seu mandato atual, após as visitas em Letícia em julho de 2023 e a Bogotá em abril de 2024. E assim a gente fecha mais uma semana intensa no cenário internacional e nos bastidores da diplomacia brasileira. O resumo semanal de notícias do podcast DEG está disponível no ideg.com.br e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Segue a gente, curte, compartilha com quem também está na missão do CACD
e aproveita o conteúdo. Obrigado pela companhia até aqui, bons estudos, foco total e até a próxima semana.